Boa tarde. Hoje é dia 14 de dezembro de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, e os alunos presentes hoje são Felipe, Vinícius, Vitor, Carla, Isaac, Mariane, Fernando, acho que aqui não, falei certo, né? Fernando, Ilanderson, Cauã e o Dione. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém essa aula fica gravada e postada no YouTube, para que os demais alunos possam assistir posteriormente essa aula e colocar sua frequência em dia. Professor, tem algum aluno chamado Vinícius? Tem. Aprender Sempre, volume 4, é o material que nós estamos estudando. Essa é a sequência de atividades 1, acho que é a parte 3, né? 3 e 4, 1 e 2, é a parte 2. A parte 2, ele é um material fornecido pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Se você quer assistir às aulas anteriores a esta ou as que vão vir futuramente depois dessa, na descrição desse vídeo tem um link, que é o link da playlist, onde estará todas as aulas organizadas na ordem que vão acontecer nas suas páginas aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal youtube.com/Ricardo Henke. E também deixe lá nos comentários das aulas qual é o seu nome e qual é a cidade da onde você assiste as nossas aulas, pois a gente gosta de saber até onde está chegando as nossas aulas. E para que a gente possa mandar um salve aqui para vocês nas aulas futuras. Hoje o salve vai para 3 alunos. A Tere Lima, de Tararé, São Paulo, que fica a 120 quilômetros de Guapiara. Tararé não é muito longe nosso aqui, né? Bem conhecido, né? Continuando na estrada Monjolada aqui, a gente vai para Itapeva, de Itapeva já vai para o lado de Tararé, né? Richard, freguesia do Ó, da cidade de São Paulo. O Richard, só para deixar o registro aqui, Richard, eu consigo ver suas mensagens lá no YouTube, mas na hora que eu clico para responder você, eu não estou conseguindo responder. Então eu resolvi mandar um abraço aqui, porque eu vejo que você sempre comenta lá nas aulas. E o Eric, da cidade de Hortolândia, que fica próximo de Campinas. E a distância de Hortolândia até Guapiara é de 235 quilômetros. Vamos dar início à aula de hoje, então. Um abraço para todos eles e um abraço especial para meus alunos que estão sempre aqui comigo, né? Sempre animados pela aula de matemática. Qual é a habilidade que nós estamos estudando? É duas. A habilidade EF08MA12, identificar a natureza da variação de duas grandezas diretamente, inversamente proporcionais ou sem nenhuma proporcionalidade, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano. Habilidade EF08MA13, resolver e elaborar situações problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas. Objetos de conhecimento. Variação de grandezas diretamente proporcional, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Não podemos esquecer disso. Existe a diretamente proporcional, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. E quando essa mesma grandeza diminui, a outra também diminui. Isso aí é diretamente proporcional. A inversamente é quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. É o inverso. E as não proporcionais, aquela que não tem nada de proporcionalidade. Por exemplo, a altura de uma pessoa e o peso dessa pessoa é proporcional? Não, né? Eu tenho a mesma altura há anos. Meu peso tem hora que está mais pesado, tem hora que está mais leve. Não é por causa da minha altura que eu estou ficando mais leve e mais pesado, é por causa da minha gordura mesmo, né?
O tanto que a gente come no domingo lá, come a feijoadona no sábado, depois come o resto da feijoada no domingo. Aí no café da manhã, toma outro cafezão bem forte. É lógico que você vai ficar mais gordo, né? Então não tem nada a ver com a altura. Isso aí é um exemplo de não proporcionais. Página 62, sequência de atividades 1, parte 2. Esqueci de arrumar aqui. Parte 2, não é parte 1. A parte 2 é formada pelas aulas 3 e 4. Representação algébrica da variação entre duas grandezas. Objetivos das aulas: discutir o conceito de constante de proporcionalidade, expressar a relação existente entre duas grandezas diretamente proporcionais por meio de uma sentença algébrica, relacionar duas grandezas inversamente proporcionais por meio de uma sentença algébrica, representar a relação existente entre duas grandezas não proporcionais por meio de uma sentença algébrica. Página 62. Vou ver um recadinho para vocês aqui, ó. Nas aulas anteriores, você aprendeu sobre como analisar se duas grandezas variam ou não em relação à outra, uma em relação à outra. Além disso, você também solucionou situações problema para averiguar se duas grandezas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Para ampliar esse estudo, nas atividades a seguir, será apresentado um novo conceito que auxilia nessa investigação: a constante de proporcionalidade. Constante, a palavra constante quer dizer que não muda, é igual. Por exemplo, eu posso falar bem assim: eu faço sempre o mesmo caminho numa constante. Eu não mudo a constante, o caminho. Eu sempre vou para o mesmo caminho embora e venho para o mesmo caminho para a escola, certo? Se eu for comprar pão, eu comprei 5 pães e paguei R$2,50. O Fernando comprou 10 pães e pagou R$5. O que é constante na nossa história aqui? Eu comprei quantidade de pão diferente da dele. Essa é a grandeza. Quantidade de pão é grandeza. Eu paguei menos do que ele, mas é lógico, ele levou mais pão. Então essas duas são variáveis. O que é constante que eu não contei na historinha aí? A constante está escondida. Vou fazer uma pergunta, vamos ver se vocês vão saber. Se eu for comprar um pão, quantos que eu vou pagar lá? 50 centavos. Esse é a constante. Para mim, quantos que custou cada pão? 50 centavos. E para o Fernando? E para você que ia lá, Hilaris, comprar um pão só? 50 centavos. Esse é a constante. É o que não muda. Para qualquer um de nós, o pão vai estar custando 50 centavos. É a constante. Muito bom. É isso mesmo. Vou dar outro exemplo para vocês. Eu peguei meu carro e andei a 60 km por hora para chegar da minha casa até a casa da minha mãe, por exemplo, que fica em outra cidade. E aí eu levei 1 hora para chegar lá, certo? 60 km por hora, levei 1 hora para chegar lá. Na hora de voltar, eu voltei correndo, vinha 120 km por hora, levei meia hora. O que é a constante nessa história agora? Essa é mais difícil da gente conseguir ver. Tempo é grandeza e média de velocidade é grandeza. Tem uma coisa que é constante, que não muda. Para eu ir, quantos quilômetros eu andei? 60 km por hora. Em 1 hora eu andei 60 km? 1 vezes 60 dá? 60 km. E para voltar, eu andei a 120 km e fiz em meia hora. Metade de 120? 60. A distância então continua sendo a mesma. A distância é a constante. É os 120 km que dividia por meia hora. É multiplicar por meia hora. Tá? Então, isso é a constante de proporcionalidade.
Esse conceito diz respeito à variação entre duas grandezas expressa por meio de uma sentença algébrica. Isso ilustra uma relação interessante entre aspectos da unidade temáticas, grandezas e medidas e álgebra, evidenciando a matemática como a ciência que possui conexões dentro dela própria. Ainda na mesma página, vem ali, ó, número 1. A constante de proporcionalidade é um conceito matemático que permite verificar se duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para saber se duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, ao dividirmos os seus valores correspondentes, encontramos um valor chamado de constante, que é representado pela letra K. Vai falar, professor, velho, não sabe que constante é com C? É, constante na escrita portuguesa é com C. Perdão. Mas na representação aí é representada pela letra K. Vamos dar um exemplo aqui. Eu fui e comprei 5 pães e paguei quantos? Não. Em 5 pães paguei 2,50. O Fernando foi e comprou R$5 de pães e levou 10 pães. Então aqui tá pães e aqui é o valor pago, certo? Ao eu dividir 2,50 por 5 vai dar 50 centavos. Se eu dividir o outro e der a mesma constante, há proporcionalidade. R$5 dividido por 10, 50 centavos. São iguais? Sim. Então é a mesma constante. Então há proporcionalidade. Ah, professor, e se eu fizer errado? Ao invés de dividir o valor pelos pães, eu fazer pães dividido por valor. Então, pães dividido por valor. Será que vai dar certo? Ali os 50 centavos eu sei que é o valor unitário do pão. Quando eu pego e divido 10 pães por R$5, deu uma resposta de 2. O que quer dizer essa constante? Não quer dizer nada. Não é R$2 cada pão. Para eu descobrir o valor do pão, eu tinha que fazer o valor pago dividido pela quantidade de pães. Nesse caso, eu vou testar para ver se dá 2 ali também. 5 dividido por 2,5 dá... Deu 2. Quer dizer que a constante são iguais. Ah, professor, mas eu não sei explicar o que é esse 2. Não tem importância, mas você percebeu que as duas constantes são iguais. Então há proporcionalidade. Então mesmo se você inverter, você consegue descobrir se tem a mesma constante ou não. Porém, se eles perguntar qual é o valor do pão, não vai responder R$2, que não é. Né? Porque será que é R$2? 5 vezes R$2 dá R$2,50 que eu estou pagando no pão? Não, né? Tá errado. Então aqui é um exemplo, tá bom? Continuando. Deixa eu apagar aqui. No caso em que o x e y são inversamente proporcionais, quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta. Ao multiplicarmos os valores correspondentes, ou seja, multiplicar o x pelo y, nossa senhora, vou falar de novo. Ao multiplicar o x pelo y, descobrimos o valor da constante. Lembra que eu dei o exemplo da minha mãe lá, de eu ir visitar minha mãe? Fui a 60 km por hora. Levei 1 hora. Esse é o x, esse é o y. Quantos que dá 60 vezes 1? 60. Agora, se eu andar mais rápido, 120 km por hora, eu vou fazer em meia hora. Isso aqui não é 50 minutos. É metade de 1 hora, 0,5. Aí ao multiplicar 120 vezes 0,5, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 12. É isso? Não, 10.
10 foi 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 600, calma, eu tenho uma casa depois da vírgula. Devolve essa uma casa. Quantos que deu? 60. É a mesma constante, é a mesma coisa. E nesse caso ela quer dizer o quê? A distância da minha casa até a casa da minha mãe. Certo? Ah, professor, e se eu inverter, fizer 1 vezes 60? Adivinha? Vai dar 60. E se eu fizer 0,5 vezes 120? Adivinha? Vai dar 60, tá? Vai dar a mesma constante. Continuando. Aqui dá exemplo, né? Por exemplo, um determinado caderno custa R$18. 2 cadernos desse mesmo tipo custam R$36. Nessa situação, as grandezas preço e quantidade de caderno são diretamente proporcionais. Por que são diretamente proporcionais? De 1 para 2, aumentou ou diminuiu? Aumentou. E de 18 para 36, aumentou ou diminuiu? Quando um aumenta, o outro também aumenta, então são diretamente proporcionais. E ao você fazer 18 dividido por 1 dá 18. 36 dividido por 2 dá 18. Quem é a constante então? 18. 18 é a constante. Logo, a constante de proporcionalidade é igual a 18. Pense agora em um carro percorrendo um determinado trajeto com a velocidade média de 60 km por hora. Quando chega ao seu destino em 40 minutos, esse mesmo veículo percorrendo o mesmo trajeto com a velocidade igual a 80 km, gasta apenas meia hora para chegar ao destino. Nessa nossa situação, as grandezas velocidade média e tempo são inversamente proporcional, porque presta atenção, eu estava andando a 60 km por hora, quanto tempo eu levei para chegar lá? 40 minutos. Eu aumentei de 60 para 80, o que aconteceu com o tempo? Diminuiu. Quando um aumenta e o outro diminui, inversamente proporcional. Como eu acho a constante? Eu vou fazer a primeira aqui para ver. Andando a 60 km por hora vezes 40 minutos vai dar 2.400. Cuidado. Tem gente que vai falar assim, deu 2 km e 400. Não. Tá? Porque a velocidade média não está em minutos, ela está em horas. E o 40 está em minutos. Mas aqui não é para a gente descobrir qual é a distância, só quero ver se tem a mesma constante. Agora, quando eu aumentei para 80 km por hora, foi feito em meia hora. Meia hora não é 30 minutos? Quantos que dá 80 vezes 30? 2.400. Deu a mesma constante? Sim, então é inversamente proporcional. Ela é proporcional, mas ela é inverso. Enquanto isso aumenta, o outro diminui. Virando a página, na página 63. Agora é a sua vez. Para cada situação a seguir, verifique se as grandezas relacionadas são diretamente ou inversamente proporcionais. E calcule a sua constante de proporcionalidade. Eu vou fazer a primeira só junto com vocês, depois vocês fazem as outras. Então vamos lá. Uma bandeja com 12 ovos custa quantos? 6,60. Outra com 30 ovos custa? Então presta atenção, vou fazer uma tabelinha para ficar mais fácil. Ovos, preço. Quantos ovos é a primeira bandeja? 12. Quantos que ela custou? 6,60. Na segunda situação, quantos ovos? 30. E o valor? 16,50. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Daqui para lá aumentou ou diminuiu? Aumentou. E daqui para lá aumentou ou diminuiu? Aumentou. As duas setas estão no mesmo sentido? Sim. Então ela é diretamente proporcional ou inversamente? Diretamente. Como que eu acho a constante dela mesmo? Pode voltar na página anterior.
da diretamente. Como que eu acho a constante? O que eu faço com x e y? Vamos supor, esse é x e esse é y. Ou eu multiplico um pelo outro, ou eu divido um pelo outro. Quem lembra? Esqueceram já? Então vamos voltar lá na página anterior e vocês vão dar destaque nisso aqui, ó. Quando é diretamente, é isso aqui que faz. Isso aqui é a diretamente. Marque aí na apostila de vocês. Quando você já descobriu que é diretamente, você divide um pelo outro, para ver se a constante é igual. E quando você sabe que ela é inversamente, você multiplica um pela outra, tá? Inversamente. Tá bom? E agora? Nós já descobrimos que é diretamente. O que eu vou fazer com o x e o y? Vou dividir um pelo o outro. Presta atenção aqui. Vocês vão falar, nossa, professor, mas tá estranho. Ó, então vamos lá. Vou fazer 12 dividido por 6,60. Então vou pegar a calculadora. 12 dividido por 6,60. Quantos que deu? 1,818181818181, certo? Agora eu vou fazer o outro, para ver se dá a mesma resposta. 30 dividido por 16,50. Quantos que deu? Deu igual? É proporcional então? É proporcional. Mas faz sentido esse 1,818181? Não faz. O que faria sentido? Eu descobrir quantos que custa cada ovo. Para eu descobrir quanto que custa cada ovo, eu não tinha que fazer o ovos dividido pelo preço. Eu tinha que fazer o preço dividido pelos... Então lá, vamos fazer o contrário. 6,60 dividido por 12. Quantos que custou cada ovinho ali? 55 centavos. O outro tem que dar a mesma resposta. 16,50 dividido por 30 dá... Como que eu represento isso aqui então? Vocês podem representar dessa maneira aqui, ó. 6,60 dividido por 12 é igual a 0,55. Aí se faz 16,50 dividido por 30 é igual a 0,55. E você fala que isso é igual a isso. Outro jeito é isso aqui, ó. 6,60 dividido por 12 é igual a 16,50 dividido por 30, que a resposta vai dar 55 centavos. Agora, se eles não pedir para você falar qual é a constante, sabe como que você vê se tem proporcionalidade ou não? Você faz isso aqui, ó. 6,60 dividido por 12 é igual a 16,50 dividido por 30. Se você só quer saber se ela tem proporcionalidade ou não, você faz isso aqui, ó. Esse vezes aquele. E esse vezes esse. Se a resposta sair igual, tem proporcionalidade. Vamos ver? 6,60 vezes 30. Corta o zero, vem aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Subiu 1. 3 vezes 6, 18. Com mais 1, 19. Quantos que deu? 168, que eu tenho que devolver as duas casinhas, né? 198, não é 68, 198. Agora eu vou fazer 12 vezes 16,50. Se der a mesma resposta, um abraço pro gaiteiro, né? É proporcional. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Subiu 1. 2 vezes 6, 12. Com mais 1, 13. Subiu 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Matei o 2, coloca a cruzinha em homenagem a ele aqui. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Soma tudo. 0, 0, 8, 9, 1. Opa, tem duas casinhas depois da vírgula, deu certinho. É proporcional. Certo? Então, eu subi essa resposta agora aí, certo? E aí, eu vou pedir que vocês façam a letra B. Vou apertar pausa na gravação. É B, C e D? E tem o E também ou não? Não. B, C e D. Vou apertar pausa aqui. Só achar. Achei. Não é proporcional. Acho que você vai falar com Um livro
com 150 páginas, olha uma grandeza aqui, páginas, né? É uma grandeza. Possui 30 linhas por página. Essa é outra grandeza. 150 páginas, cada página com 30 linhas. O mesmo livro reescrito, com 36 linhas por página, possui um total de 125 páginas. Montando a tabelinha aqui das grandezas. Páginas e linhas. E aí, 150 páginas, possui 30 linhas cada página. O outro, 125 páginas, cada página tem quantas linhas? 36. Repare, enquanto as linhas aumentam, o que acontece com as páginas? Aqui foi do menor para o maior. Aqui vai do menor para o maior. Então, uma é inverso da outra. Se ela é inverso, vamos supor que esse é o x e esse é o y. O que eu faço com as grandezas mesmo? Eu divido uma pela outra ou multiplico uma pela outra? Isso, a inversa é multiplicar. Eu faço x vezes y para descobrir a constante. Então vamos pegar aqui para ver se dá isso. 150 vezes 30. Corta um zero, vem aqui embaixo. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, foi o 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. 4.500. Agora vamos ver o outro então. 125 vezes 36. 6 vezes 5, 30. Subiu 3. 6 vezes 2, 12. 13, 14, 15. Foi o 1. 6 vezes 1, 6. Com mais 1 que subiu? 7. Matou 6. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 3 vezes 5, 15. Subiu 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1 que subiu? 7. 3 vezes 1, 3. Somando tudo. 0 com mais nada, 0. 5 mais 5, 10. Foi o 1. 7 com mais 7, 14. Com mais 1, 15. Subiu 1. 1 com mais 3, 4. Deu a mesma resposta? Sim. Coincidentemente, o que quer dizer esse 4.500? Já pensaram ou não? Se cada página tem 30 linhas, 150 vezes 30 linhas dá 4.500 o quê? Linhas. Então o livro inteiro tem 4.500 linhas. E o outro livro vai ter quantas linhas? 4.500 linhas. Então ele é diretamente proporcional. Certo? Não, minto. Inversamente proporcional. Olha lá a resposta. As grandezas, número de páginas e quantidade de linhas são inversamente proporcional. A constante de proporcionalidade, nesse caso, é igual a 4.500. Próximo, C. Em um concurso público com 40 questões, a nota máxima é igual a 100 pontos. Um candidato acertou 33 questões. Sua nota foi igual a 82,5 pontos. Será que é diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não tem proporcionalidade? Então vamos lá. Aqui seria número de questões. Aqui é o P de pontos. Quantas questões tem no concurso? 40. Quando acerta as 40, ganha quantos pontos? 100. Esse candidato acertou quantas questões? 33. Quantos pontos ele fez? 82,5. Para eu descobrir a constante, eu tenho que fazer o que? Primeiro, do menor para o maior. Do menor para o maior. As duas setas estão do mesmo lado? Sim. Então ela é diretamente ou inversamente? Diretamente proporcional. Muito bem, Landers.
E aí, como que eu faço aqui mesmo para descobrir a constante? Eu faço um vezes o outro ou um dividido pelo outro? Dividido. O que faz mais sentido? Os dois dá certo, os dois jeitos dá certo. Mas o que faz mais sentido? Eu dividi o total de pontos pelo número de questão, e aí eu descubro quantos que vale cada questão, ou faço a quantidade de questão dividido pelos pontos, que daí eu não sei o que eu vou descobrir. O total de pontos dividido pelo número de questões. Então vamos chamar esse aqui de x e esse aqui de y. E vamos fazer constante é igual x dividido pelo y. Então vamos lá. 40, desculpe, é 100 dividido por 40. Corta um zero, corta um zero. Ficou 10 dividido por 4. Pensa em dinheiro, vamos ver se vocês fazem de cabeça. 10 reais dividido por 4 pessoas. 2,50 para cada um. Então cada questão tem quantos de peso? 2,5 ou 2,50 ou 2,5, tudo a mesma coisa. Agora vamos ver se essa aqui vai dar a mesma constante. 82,5 dividido por 33. Ah, professor, não consigo fazer de cabeça. Então monta a continha. 82,5 dividido por 33. Vou esquecer a vírgula por enquanto. 2 vezes 33 dá 66. 2 se tira 6, não dá, empresta do vizinho. O vizinho fica com 7. E aqui fica com 12. 12 que tira 6 dá 6. 7 que tira 6 dá 1. Abaixou o 5. 5 vezes 3 dá 15. Subiu 1. 5 vezes 3, 15. Com mais 1 que subiu? 16. 0, 0 e 0. Ah, professor, tem uma casa depois da vírgula. O que eu faço? Devolve. Deu o mesmo resultado? Deu. Então ele é diretamente proporcional e a sua constante é de 2,5. Certo? Opa! Próxima pergunta, a letra E. Um aniversário são servidos 50 copos de refrigerante com 20 ml em cada copo. Vou começar a ler de novo. Em um aniversário são divididos 50 copos de refrigerante com 200 ml, são servidos. Em copos de 250 ml seriam servidos 40 copos de refrigerante. É inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Vamos montar a tabelinha para analisar? Então vamos lá. Quais são as grandezas? Copos e ml. 50 copos de quantos ml? 200 ml. O outro é 40 copos com quantos ml? 250 ml. Do menor para o maior. Sempre faz a seta do menor para o maior. E do menor para o maior, opa, já perceberam, né? Inversamente. E para eu descobrir a constante, como que eu faço mesmo? Multiplico uma grandeza pela outra. Vamos pegar o primeiro aqui. 50 vezes... Então constante é igual a 50 vezes 200. Quanto que dá 50 vezes 200? Vamos fazer a conta? 200 vezes os 50. Corta um zero e vem para aqui embaixo. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 10.000 é a constante, certo? Vamos ver a outra. Então aqui vai dar constante é igual a 10.000. Nossa Senhora. Agora a outra. Constante é igual a 40 vezes 250. Vamos montar a continha aqui. 250 vezes o 40. Corta um zero, vem aqui embaixo. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Subiu 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. 10.000.
Então, constante é igual a 10.000. Deu a mesma constante? Sim ou não? Então, ela é proporcional ou só aparentava ser proporcional? Quando as duas dão iguais, é proporcional, é constante, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Através disso aí, você sabe quantos litros de refrigerante tinha nesse aniversário? 10 litros, porque ali está 10.000 ml. 10.000 ml, 10 litros. Muito bem. Vou apagar aqui meus rabiscos e vou subir a resposta bonitinha. É até a letra D essa aqui? Certo? Vamos para o próximo? Qualquer coisa depois eu volto nessa parte. Pode ser, Elandes? Pode ser, Cláudio? Então vamos para o próximo. Ainda na página 63, exercício 2. É possível representar a relação entre duas grandezas por meio de uma lei algébrica. Lei algébrica é quando a gente usa letras para representar valores, né? Observe se ao dobrar uma grandeza, x, por exemplo, uma outra y também irá dobrar. Tem-se y igual a 2 vezes o x. Né? Quando fala assim, o y é o dobro do x. Então se o y vale 1, o x vale 1, o y vai valer 2 vezes 1 dá 2. Se o x valer 5, 2 vezes 5 vai dar 10. Tá? O y é o dobro do x. Agora, expresse a relação entre as grandezas a seguir por meio de uma expressão algébrica. Então nós vamos fazer juntos, tá bom? Ao quintuplicar uma grandeza x, a grandeza y também quintuplica. O que é quintuplica? Vezes 5. Então, y é igual... Como que eu faço com o x? Quintuplica. 5x. Pronto. Só isso, professor. Vamos ver se dá certo? Ó, o x vale 1. 5 vezes 1, a resposta aqui é 5. Vou trocar o y por 5. Fica 5 vezes 5. O y vai ser 25. Então, aumentou 5 vezes mesmo, né? Ó, do 1 para o 5 aumentou 5 vezes. Do 5 para o 25 também aumentou 5 vezes. Então tá certo. É só isso a resposta. Só isso mesmo. Não tem mais o que colocar aí. Agora vira a página, é isso? Na página 64. Esse já é mais xaropinho. Ao quadruplicar uma grandeza x, a grandeza y é dividido por 4. Opa! Preste bem atenção numa coisinha aqui. O exercício anterior, quando você pegava aumentava o x, o que acontecia com o y? Também aumentava. Agora aqui, quando você aumenta o x, o que acontece com o y? O y é dividido, e dividido ele diminui. Então ele é inversamente ou é diretamente? Inversamente. Né? Então como que eu vou fazer isso aqui? Presta bem atenção, esse é o mais chatinho que eu achei até agora. Então vamos pensar assim. Se o x for 1, se o x for 4, o y vai ser o 4, o x dividido por 4, dá quantos? Dá 1, certo? Ao eu aumentar o x para 16, o que acontece com isso aqui? Eu multipliquei isso aqui por 4. Isso aqui vai ser dividido por 4. Vai ficar 1/4. Repararam? Aqui está aumentando e aqui está diminuindo. Então ele é inverso. Então como que ficaria? Ficaria assim. Y é igual
O 4 é a constante, vocês perceberam isso? Quadruplica de um lado, divide por 4 do outro. Constante dividido por x. Ah, mas professor, por que ficou y igual a 4 dividido por x? Porque nós descobrimos aqui que a constante é 4. Uma hora ela multiplica por 4 e o outro ela divide por 4. Então a constante não seria assim? X vezes y é igual a 4? Ah, mas eu quero deixar o y sozinho. Quando eu quero deixar o y sozinho, eu copio até onde ele está. Y é igual a 4. Esse x que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Por isso que ele fica assim. Y é igual a 4 dividido pelo x. Tá bom? Eu vou subir a resposta e ali tem um exemplo. Quer ver? Olha lá. Exemplos. Quando o x vale 1, ó, y é igual a 4 dividido por 1. Quantos que dá 4 dividido por 1? Dá 4. Então o x ficou 1 e o y ficou 4. Agora vamos aumentar. Esse x vai ser quadruplicado. Foi para 4. Então y é igual a 4 dividido... Quem é o valor do x agora? 4. Ó, você falou y, eu marquei. Y é igual a 1. Opa! Aumentou em 4 vezes o valor do x. O que aconteceu com o y? Ele valia 4, agora ele foi dividido por 4, ficou valendo 1. Vou aumentar o 4 em 4 vezes de novo. 4 vezes 4 dá 16. Y é igual a 16... Não, minto. 4 que está em cima, né? A constante que está em cima. Quatro dividido por 16. Aqui está errado. 4 dividido por 16. Ah, professor, não dá para dividir. Eu vou simplificar. Divido por 4 de cima e de baixo. Vai ficar 1 quarto. E era 1. 1 dividido por 4 dá 1 quarto. 1 dividido por 4. E assim vai indo, infinitamente. Tá bom? Próximo exercício. Letra C. 3 mangueiras enchem uma piscina em 35 minutos. Ao acrescentar mais 2 mangueiras, o tempo de enchimento reduz em 14 minutos. Então presta atenção, vamos fazer a tabelinha aqui para ficar mais fácil de entender. Torneiras, colocar tor, e tempo. Quantas torneiras mesmo? 3 torneiras, vai levar quantos minutos? 35 minutos. Ao acrescentar mais 2, quantas mangueiras vai ficar? Eu tinha 3, acrescento 2, 5. Vai diminuir o tempo. Se estava 35 minutos e vai diminuir 14, quantos minutos vai ser para encher então? 35, né? 35 menos 14 dá quantos? 5 tira 4, 1. 3 que tira 1, 2. Quantos minutos vai levar para encher com 5 mangueiras? Não era torneira, né? É mangueiras. Então 21. E agora, olha bem aqui. Do menor para o maior. Do menor para o maior. Inversamente. Uma seta está em um sentido e a outra está no outro sentido. Como eu faço para descobrir mesmo a constante quando é inversamente? Eu faço uma dividida pela outra ou uma multiplicada pela outra? Não, multiplicado. O inverso, uma multiplica a outra. Vamos ver então aqui. Constante é igual 3 vezes 35. Dá quantos? Já sabe o valor ou não? Então vamos lá. 35 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Subiu 1. 3 vezes 3, 9. 9 com mais 1, 10. 105 é a constante. Certo? E agora, a outra aqui, 5 vezes 21. Constante é igual a 5 vezes 21.
21 vezes o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 105 de novo? Deu a mesma constante? Então há proporcionalidade, né? Ah, como que ficaria a fórmula, né? A fórmula fica... Cadê? Você vai fazer x, que é o número de mangueiras que vai mudar, né? Vezes y é igual a 105. Se você quer ver em relação à torneira, então você vai deixar o tempo sozinho. Y igual a 105 dividido por x. Que daí o y vai representar quantos minutos é. Certo? Tem mais um aí ou não? Tem a letra D. Tem a D e a E, né? O valor de uma passagem no transporte público custa R$ 4,40. Um trabalhador paga... Desculpe. Um trabalhador paga 4 passagens em um dia e paga R$ 17,60. Vamos montar a tabelinha? Passagens, valor. Uma passagem, quantos que ele paga? 4,40. 4 passagens, quantos que ele paga? 17,60. Do menor para o maior. Do menor para o maior. É diretamente ou inversamente? Diretamente. E para eu descobrir o valor da constante, eu faço uma variável dividido pela... uma grandeza dividida pela outra. Ah, professor, eu posso fazer 1 dividido por 4,40? Posso. Só que faz mais sentido o valor dividido pelo número de passagens, né? Então eu vou fazer aqui, ó. 4,40. Vou fazer esse aqui seu x e esse aqui seu y, tá bom? 4,40 dividido por 1 dá 4,4 ou 4,40. Agora eu vou fazer 17,60 dividido por 4. Vou montar a continha aqui rapidinho. 17,60 dividido por 4. Quem vezes 4 dá próximo do 17? É o 4. 4 vezes 4 dá 16. 7 que tira 6 dá 1. 1 que tira 1 dá 0. Abaixou o 6. Quem vezes 4 vai dar 16? É o 4. 4 vezes 4 dá 16. Sobrou nada, certo? Vou colocar aqui que não dá para responder ali. Abaixo o 0. Abaixou, tem que resolver. Quem vezes 4 dá próximo de 0? É o 0. 0 menos 0 dá 0. Acabou. Ah, tem que devolver as duas casinhas. Quantas são duas casinhas, né? Aqui. Quantos que deu a constante? Então, realmente é diretamente proporcional. Certo? Se a gente levar em consideração que o x é o que? O número de passagens. E o y é o valor a ser pago. Última do exercício 2. E o preço total de uma corrida de carro por aplicativo está relacionado à distância percorrida em quilômetros e a tarifa base é de R$ 6,00 e o preço do quilômetro é de R$ 1,10. E agora, isso aqui é diretamente proporcional, é inversamente proporcional ou não tem proporcionalidade? Vamos fazer uma tabelinha? Então vamos fazer uma tabelinha para descobrir. KM rodado, KM rodado e valor. Quantos quilômetros uma pessoa vai andar? Fala um valor, número fácil de calcular. Ah, muito bom. 10 quilômetros, certo? Quantos que ele vai pagar? Ele vai pagar R$1,10 por quilômetro. Então 10 vezes R$1,10. Corta um zero, vem aqui embaixo. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Tem duas casas depois da vírgula? Devolvo as duas casas.
R$11. Opa, mas existe uma tarifa base, que é o preço que a gente chama de preço de embarque. Quantos que ele paga? Independente de quantos quilômetros ele vai andar, ele paga 6. Então presta atenção aqui. Com mais os R$6, então a viagem para quem vai andar 10 km vai ser R$17, certo? E se ele for andar 20 km, aí vai ser o quê? 1,10 vezes 20. Corta um zero, vem aqui embaixo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Deu R$22. Ah, mas tem os R$6 de embarque. Mais R$6. Quanto que vai pagar? R$28. R$28. Ela é diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não tem proporcionalidade? Vamos ver? Do menor para o maior. Do menor para o maior. Então, aparentemente é diretamente. Vamos descobrir a constante dela? A constante, 17 dividido por 10. 17 dividido por 10 dá 1,7. Vamos ver a outra constante. 28 dividido por 20 dá 1,40. Opa! Será que o professor errou? Vamos chamar a calculadora? Olha lá. R$17 por 10 km. Quanto que saiu o custo de cada quilômetro rodado já com a taxa junto? 1,7, ou seja, R$1,70. 28 dividido por 20. Deu a mesma constante? Não. Opa, se ela não tem a mesma constante, o que ela é? Não proporcional. Não tem mesma constante? É não proporcional. Sabe por que ela é não proporcional? Por causa da taxa, aquela tarifa base que é R$6. Então, se eu andar 1 km, eu pago R$6 de tarifa básica. Se eu andar 1000 km, eu vou pagar R$6 de tarifa básica. E mais a quantidade de quilômetros rodados. Então, nesses casos, não há proporcionalidade. Porque para ter proporcionalidade, as constantes têm que ser iguais. Por isso que o nome é constante, ele não muda. Se ele mudou, ele já não é constante mais. Certo? Olha lá. Como que ficaria a equação para um taxista calcular? Y é igual a 1,10 vezes o x, depois ele soma com mais 6. Então essa é a equação algébrica para ele somar a quilometragem rodada. Quantos que ele vai cobrar de cada paciente? Paciente não, cliente. Apertar pausa na gravação. Tá lendo disso? Continuando. 3. Um nadador monitorou seu desempenho analisando a relação entre a distância nadada em metros e o tempo gasto em segundos. Ele registrou as informações obtidas no quadro a seguir. Então presta atenção, vou fazer com o calculador aqui, tá bom? Ó, reparem que na tabela aqui ele colocou assim, ó, 25 tá aumentando, não tá? Para 50, para 75, para 100, para 150, para 200. E o que acontece com o tempo? Também está aumentando. Será que há proporcionalidade? Aí eu tenho que achar as constantes. Então eu vou achar a constante como? Tempo dividido pelo minutos, tá bom? Não, pelo trecho. Olha lá, pegando a calculadora. Tempo dividido pelo trecho. 16 dividido por 25. Quantos que deu? Não, vou fazer o contrário. 25 dividido por 16. Quantos que deu? Quer dizer que por segundo, nos 25 metros, ele nadou 1 metro e aquele número é ADA em 1 segundo. Agora no segundo ali, ó, 50 dividido por 32. Opa, 50 dividido por 32. Deu a mesma? 75 dividido por 48. O que deu? Deu a mesma. Então ela é diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não há proporcionalidade? É, vocês estão muito afoitos. Eu não terminei a tabela inteira. 100 dividido por 72. Epa, já não deu a mesma coisa.
150 dividido por 104. Ixi! 200 dividido por 152. Vixe Maria. Não é proporcional. Tá? Aparentemente a gente fica alegre, né? Calculou as 3 primeiras, deu igual. Achei a resposta. Olha um jeito de vocês perceberem aqui, ó. Quer ver? 25. O dobro de 25 é 50. O dobro de 16 é 32. O dobro de 50 não é 100? O dobro de 50 teria que ser 64 segundos. Não foi. O que eu posso perceber aqui nessa tabela? O nadador, ele nada numa velocidade constante até 75 metros. Depois ele começa a cansar. Daí começa a diminuir a velocidade dele. Então, não há proporcionalidade aqui, tá? Era essa a resposta. Olha lá. Nessa situação, as grandezas de distância percorrida pelo nadador e o tempo gasto não são proporcionais, pois, ao calcular a razão entre elas, em todos os trechos não obtemos uma constante de proporcionalidade. Ó, aqui era igual a essa, que era igual a essa. Aparentemente dava a impressão que ia ser proporcional, né? Mas aqui já ficou menor, aqui já ficou menor e aqui já ficou menor. Na verdade ele aumentou o ritmo, é isso? Não, ele começou a nadar menos distância por segundo, né? Próximo exercício. Exercício 4. Em inglês agora, tem que chamar o professor de inglês lá. Solid State Drives, o SSD, os HDs que vêm agora nos computadores mais rápido, né? Em uma tradução direta, unidades de estado sólido, que é a tradução do português, né? São dispositivos de armazenamento para computadores, com velocidade de processamento muito, mas muito superior à unidade de disco rígido, o famoso HD. Um dos empecilhos para a população brasileira até o momento é a relação entre a capacidade de armazenamento e seu custo. Observe os preços. Olha bem aqui, ó. O que está acontecendo com a tabela? Está aumentando, né? Fez vezes 2, fez vezes 2, fez vezes 2. O que aconteceu do outro lado? Aumentou ou diminuiu o preço? Aumentou sempre multiplicando por 2 também. Então aqui ficou provado. É diretamente proporcional. Qual é a constante? Eu poderia fazer 120 dividido por preço, mas geralmente eu quero descobrir quanto que custa cada gigabyte. Então 122,75 dividido por quantos giga dá? 120 giga. Vou fazer a calculadora porque ele dá uma dízima periódica. Então 122,75 centavos dividido por 120 giga. Quantos reais custa cada giga? Aproximadamente 1,02. Então cada giga nesse HD custa aproximadamente R$1,02. Certo? Tá ali, ó. Né? Com as informações escritas no quadro anterior, a variação da capacidade de armazenamento ao preço é diretamente proporcional. Inversamente proporcional ou não proporcional? É diretamente proporcional. E outra, reparem, todos que eu dividi vai dar a mesma resposta, mesma constante. B. Qual o valor aproximado da constante de proporcionalidade? Precisa montar a conta ou está ali a resposta? Qual o valor da constante de proporcionalidade? 1,02. Aproximadamente 1,02. Já está lá, né? Isso quer dizer que cada gigabyte custa aproximadamente R$1,02. Expresse a relação entre grandezas e capacidades e custo por meio de uma sentença algébrica. Ah, professor, e se eu quisesse de 500 gigabytes? Não existe ali, né, na tabela, mas se eu quisesse, é só você fazer isso, ó. Y é igual a x vezes 1,02. Eu tenho que falar que é aproximado, né, porque não é um valor exato. Então, se eu quiser de 500 GB, é só multiplicar por 500. Vocês podem sair que eu vou finalizar a aula, tá bom? Bom recreio para vocês. Então, seria y é aproximadamente x vezes 1,02. Ou poderia ser 1,02 vezes o x.
Próximo exercício. Na página 66, 5. O quadro a seguir contém uma variação de uma grandeza x em função de outra grandeza y. Verifique, de acordo com os valores dados, se as duas grandezas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Para cada situação, escreva também a sentença algébrica que relaciona x e y. Observando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, está aumentando. E o outro, o y. 5, 10, 15, 20, está aumentando. Se as duas setas estão para o mesmo lado, são diretamente proporcionais. Então, constante é igual, eu posso fazer x dividido por y, né? Ou y dividido por x. Então, pode ser x dividido por y, ou constante é igual y dividido por x, certo? Que sempre vai dar, se eu fizer o y dividido por x, vai dar, ó, 5 dividido por 1, dá 5. 10 dividido por 2, dá 5. 15 dividido por 3, dá 5. E assim por diante, certo? E aqui está a resposta. Tudo bem? Vou apertar pausa aqui e já volto a continuar a gravação. Continuando. B. O x varia de 3, 5, 6, 9, 12. O y, 27, 16,2, 13,5. Se a gente observar aqui, ó, o x está aumentando. O x está aumentando, certo? E o que acontece com o y? Ele está diminuindo. Então aqui é do menor para o maior. Pode responder sim. Do menor para o maior. E aqui seria do menor para o maior. Então reparem. Enquanto isso, uma seta está para a direita, a outra está para a esquerda. Então ela é inversamente proporcional. Certo? E quando a gente descobre que ela é inversamente proporcional, a gente lembra que para descobrir a constante é igual uma grandeza vezes a outra grandeza. Então eu escolho qualquer um deles aqui, só por exemplo, 3 vezes 27. Então constante é igual 3 vezes 27. E 3 vezes 27 é igual a 81. Certo? Então constante, que é 81, pode ser trocado aqui, fica 81 é igual a x vezes o y, ou x vezes o y é igual a 81, deixando o y sozinho. Y é igual a 81, o x está multiplicando, passa para o outro lado. O que é o contrário da multiplicação? Divisão. Isso. E chegamos numa forma algébrica. Vamos ver se é verdade? Para descobrir o y, vou trocar o x por 9. O y vai ter que ser 9. Então y é igual a 81 dividido por 9. Quanto que dá 81 dividido por 9? 9. Olha lá, deu certinho. Ficou comprovado então. Então a letra B é esta a resposta. As grandezas x e y são inversamente proporcionais, pois o aumento de x provoca diminuição proporcional em y. Isso é comprovado pelo cálculo da constante de proporcionalidade, ou seja, 27 vezes 3 é a mesma coisa que 16,2 vezes 5, que é a mesma coisa que 13,5 vezes 6, que é a mesma coisa que 9 vezes 9 e que é a mesma coisa que 12 vezes 6,75, que vai dar sempre 81. Próximo exercício. Letra C. Reparem aqui, ó. 0,1, 0,2 do menor está aumentando para o maior. E aqui no contrário, né? Aqui está do menor para o maior. Ele está diminuindo. Vocês repararam que conforme uma aumenta, a outra diminui?
Isso quer dizer que ela é inversamente proporcional. E para eu descobrir a constante, basta eu pegar uma dessas colunas e multiplicar um pelo outro. Vou pegar essa coluna aqui. O último dá muito trabalho, olha quantos números lá. Tô com preguiça hoje, Pedro. 0,2 vezes 0,625. Então fica lá, 0,625 vezes 0,2. 2 vezes 5, 10, foi 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 6, 12, subiu 1. 2 vezes 0, com mais 1, 1. Agora eu devolvo a quantidade de casas. Quantas casas eu tenho para a vírgula? 1, 2, 3, 4. Então 1, 2, 3, 4. Então a resposta da constante é 0,1250. Mas o zero à direita depois da vírgula não vale nada. Então a constante é igual a 0,125 milésimos. Então x vezes y é igual a constante. X vezes y é igual a 0,125, que é a constante. Y é igual a 0,125. O x está multiplicando, passa dividindo. E chegamos na resposta. Certo? Próximo. Subindo a resposta aqui, ó, bonitinha. Certo? Próximo exercício. Acabou. Deixa eu voltar para fazer o efeito bonitinho. Só vou ler esse aqui, ó. As grandezas x e y são inversamente proporcionais, pois o aumento de x provoca uma diminuição proporcional em y. Isso é comprovado pelo cálculo da constante de proporcionalidade. 0,1 vezes 1,25 é a mesma coisa que 0,2 vezes 0,625. Então, quando você multiplica esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse e esse por esse, a resposta sempre vai ser a mesma. Por isso que ela é uma constante, certo? E por aqui nós terminamos a aula de hoje. Por favor, para a próxima aula, que seria amanhã, já tentem resolver os exercícios das aulas 5 e 6, variação entre duas grandezas no plano cartesiano. Exercício 1, 2, 3, 4 e 5, da página 67 a 71. Muito obrigado, até a próxima. Não esqueça de curtir e deixar se inscrever no canal. Até!